YouTube, talvez me cortar, não sei, né? Então, aí eu meio que abrevio ele assim para não ter nenhum problema depois. Mas me fala só um pouquinho aí de você do início. Você nasceu fissurado. Então, toda vez que eu começo o bate-papo para as pessoas que estão assistindo a gente, eu pergunto qual foi o tipo de fissura lábio-palatina que você nasceu. Se você nasceu só com labial, ou só palatina, ou os dois, e como foi? Conta pra gente aí. Até onde eu sei, primeiramente, tudo bem, muito obrigado pelo convite, né? Até onde eu sei, a minha fissura foi unilateral, que é de um lado só, né? Sim, Então foi labial, palatal e unilateral, que só de um lado. Então é até o céu da boca, até lá atrás, nasceu aberto. perfeito. Ô Val, você, como é que você está hoje em relação a essa questão do tratamento? Você é do interior de São Paulo, de Sorocaba, né? Que a gente conversou um pouquinho. Como foi? Você fez seu tratamento em qual centro de referência? Só para a gente ter uma noção aí. E em que fase você se encontra hoje desse processo de reabilitação? Já foi reabilitado? Ainda está em tratamento? Me fala um pouquinho aí. O meu tratamento encerrou faz muito tempo, já fazem acho que mais de 10 anos. Eu tive a opção de ter ou não ter a plástica no nariz, né? E eu optei por não fazer. Por quê? Então, encerrou ali. Encerrou ali. Ô, Depois que eu falei que eu não queria fazer a plástica do nariz, porque eu fiz o enxerto, né? Que muita gente faz. sim. Enxerto ósseo e tudo mais. Essa foi minha última cirurgia. A última Depois cirurgia disso, foi logo o enxerto? deixa eu Ah, ver se eu lembro. uma das últimas. Enxerto. Ah, Eu acho que foi uma das últimas. Acho que foi a penúltima. A última foi o desvio de septo. Só isso. Depois ah, do enxerto, eu fiz um desvio de septo para corrigir o desvio. uhum. Aí eu tive a opção de fazer ou não a plástica e eu escolhi não fazer. Prefiro não fazer. Mas deixa eu te falar, e esse prefiro não fazer, está baseado em eu estou satisfeito ou é tipo, ou cansado do processo de reabilitação? Porque a gente sabe que esse processo de reabilitação não é tão simples assim. Ele não começa, sei lá, há um ano atrás e termina 2 anos depois. Isso acompanha a gente durante toda a nossa fase de desenvolvimento, né? Desde a infância, ao nascer, na infância, adolescência. Me fala exatamente o porquê dessa sua escolha. Eu acho que tem muita gente também que quer saber assim, tá tudo ok com você, tá tudo bem, ou é porque, tipo, tô cansado e, tipo, bola pra frente, sabe assim? Conta aí esse motivo, isso é muito interessante para a gente saber. Eu acho que cansado não, porque a recuperação não seria tão difícil. Acho que a recuperação do enxerto foi mais difícil do que seria da plástica, no caso, né? Tanto que o desvio de septo é como se fosse uma plástica. Sim. Eles têm que abrir o nariz do mesmo jeito. Então, acho que a recuperação não seria um problema, mas é que eu tô bem assim, me sinto bem, tá ótimo. Se um dia, daqui em 1, 2 anos, eu sentir vontade de fazer, eu vou lá e vou fazer. Perfeito. Mas, no momento, até hoje, no caso, já fazem mais de 10 anos que eu falei que eu não queria fazer, e até hoje eu mantenho esse pensamento. Eu creio que eu não preciso. Isso aí. É muito bom ver esse lado, assim, eu sempre converso com os meus semelhantes, né, que nasceram também parecido comigo, né, as fissuras são muito diferentes, tem vários aspectos aí, mas, assim, eu sempre gosto de perguntar sobre isso, porque para saber, né? Porque cada um tem um grau ali, né? Cada um tem o seu grau. Mas eu queria voltar lá na infância. O Val, eu vejo seus vídeos, dou muita risada. Você assim, meus parabéns também, assim, você é um cara incrível, de verdade. Você tem muita criatividade. E como eu falei no início da nossa conversa, três coisas me chamaram a atenção. Primeiro, o número de seguidores que você tem. Você tem mais de 150 mil, eu acho que você já bateu 170 mil seguidores no Instagram. E no TikTok você tem 1 milhão e 100, salvo engano.
Tô É, correta? sim, no TikTok já é a segunda conta já. A primeira eu perdi, porque eu tive alguns banimentos, Uhum, já estava com quase 1 milhão. Aí tá. essa segunda eu consegui passar do 1 milhão. Entendi. E, e assim, me chamou muita atenção, você é bastante criativo e para fechar, assim, você conseguiu todo esse resultado, mas sem falar de fissura, né? Então você não aborda esse assunto de forma tão recorrente, ao contrário, por exemplo, do meu, que falo sempre, estou sempre falando, resgatando. Val, na infância, era assim, dessa forma de aparecer, de ser desinibido? Porque para fazer isso que a gente faz aqui na internet, precisa ter muita coragem também, né? Então, você sempre foi assim ou não? Vamos resgatar essa infância do Val aí. E, de certo modo, sim. De certo Tá. modo, na minha turminha, no meu grupinho de amigos, eu sempre fui assim, mais brincalhão, gostava de brincar com os outros, a gente um zoava com o outro. Sempre fui tímido com pessoas de fora, no caso. Sim, Tímido com pessoas desconhecidas, né? Depois que a gente conhece, tem um certo contato, a timidez vai embora e tem aquela certa intimidade para brincar e tudo mais. Só que nada disso me atrapalhou. Sempre fui levando, sempre tem a brincadeira, a zoeira, né? Os apelidos, tudo mais, falando do nosso nariz, do sim. jeito que a gente falava, do jeito que a gente fala. Só que aquele bullying rebatido, né? Então Ah, sempre fui respeitado por isso. opa, olha, eu já era daquele tipo que sofria bullying e reagia. Você também se Sim. defendia, você ia lá e olha, colocava a mão Pagar, mesmo, não não, fale assim, e aí? eu não brigava, pagava com a mesma moeda. Me dava um apelido, eu dava dois. Ah, sim. Você pagando com a Perfeito. mesma moeda, você vai estar no mesmo nível da pessoa. Se você quiser se rebaixar o nível ou se elevar o nível, você vai estar no nível da pessoa. Aí a pessoa começa a te tratar como, como, sei lá, se ela te achar uma pessoa abaixo dela por você ser diferente, ela Uhum. começa a te tratar por igual, porque você está zoando ela da mesma maneira que ela zoa você e tá tudo bem. Entendi. Durante nossa conversa aqui, eu vou passar as imagens, algumas fotos que você me mandou, tá? Durante a sua infância, para a gente resgatar. Geralmente eu peço para todos, a maioria. Sabe por quê, Val? Porque eu acho que é importante a gente nunca perder essa questão aí de como nós fomos, né? A gente se transforma durante todo o desenvolvimento, as cirurgias também proporcionam isso. A gente nasce de uma forma e depois a gente, após a reabilitação, a gente fica de outra, né? Então, eu sempre trago essa questão aí. Eu queria saber em relação eu vejo nesse relato, quando você me traz assim, não, eu me defendia, eu fazia a mesma moeda, né? Trocava ali na mesma moeda e tal. Eu sinto já um relato bastante diferente do que eu ouço, por exemplo, do que eu venho ouvindo, né? Muitos se retraem. No meu caso, eu cheguei a parar de estudar, porque chega um momento que eu ficou insustentável para mim. Outras pessoas relatam que choravam, né? Enfim. E até eram acolhidas por outra parte de colegas. E eu vejo que você, quando você me traz assim, me traz um relato de força, né? Quando você fala assim, eu decidi não fazer mais a cirurgia, né, da rinoplastia, vamos dizer assim, e isso me traz uma autoestima. Você, indiretamente, você está falando para mim que a sua autoestima, ela foi trabalhada. Você pode contar para a gente aí quem foi a responsável por essa autoestima aí? A minha mãe, né? A mãe, ela sempre trabalhou isso em mim. Tanto que com autoestima a gente consegue se defender da maneira que eu me defendia. Quando uma pessoa não tem autoestima, ela não se defende, ela se retrai no mundo dela porque ela se sente mal com aquilo, né? Agora, se Sim, você sabe que você minha mãe falava, você sabe que você é lindo. Eu falava, eu sei que eu sou lindo. Então, ela ficava colocando isso na minha cabeça sempre, sempre. Então ficou na minha cabeça isso. Então eu rebatia as ofensas com ofensas também e ficava por isso. Quando você tem uma autoestima, você consegue se defender melhor, eu acho. Quando você tem uma autoestima muito baixa,
você não quer nem sair na rua, não quer tirar foto, não quer Isso. ser visto, né? E o que que te fez nesse caso aqui, né? Já agora, já vou dar um salto da infância para aqui, porque como essa sua questão é resolvida, eu sinto que é resolvida, então eu vou dar um salto, tá? Eu vou sair da infância e já vou. Aliás, não vou dar um salto, não. Vamos lá. Tudo bem que sua autoestima lá na infância foi bem trabalhada. Eu quero saber o início dos relacionamentos, de namoro. Você teve problemas com isso ou não? Por que que eu falo isso? Só contextualizar. Para nós mulheres, é mais, vamos dizer assim, confortável estar no lugar de ser escolhida, por exemplo, do que para um homem e até, né, a pessoa que ele está interessada. Muitos relatam para mim que tinham muita coisa na cabeça antes de chegar numa pessoa, e às vezes, quando ele chegava, a pessoa aceitava e ele ficava assim: cara, eu perdi tanto tempo pensando um monte de coisa. Você foi essa pessoa que pensava antes de agir, ou você já ia agindo direto e você não tinha esse problema, de medo de rejeição e tal? Conta aí pra gente. Medo de rejeição nunca tive, mas porém eu sempre fui muito tímido. Então, nunca foi eu que começou as conversas. Então foi Hum, eu. Eu sempre fui mais ou menos isso, mais ou menos o escolhido, ao invés de sair escolhendo e tentar alguma coisa. olha que Então, relação. essa experiência de não ter medo de arriscar, eu não posso nem falar, porque eu sempre fui tímido e não por causa da minha fissura, por causa do meu nariz ou tudo mais. Foi questão de timidez mesmo. Nossa, ó, você é diferente em tudo. Você está quebrando todos os padrões aqui. Porque geralmente as pessoas falam, por causa da fissura e tal, e você fala assim, não, é porque a minha essência era tímida. Então, resumindo, eu não vejo que na sua trajetória você enxergava a fissura como um tudo na sua vida, né? Então, você sabia diferenciar, olha, eu não vou porque eu sou retraído, eu sou tímido, né? Eu não vou lá nela por, né? Enfim, na pessoa que eu estou interessada, eu não vou, não é por causa da minha cicatriz, da minha assimetria, enfim. Então, isso ficou muito claro para mim, nesse contexto. Então, você era escolhido também, né? Você ficava No caso, não ali, era, nunca foi insegurança, foi mais timidez mesmo. tá? Você tem alguma história para contar, assim, uma história curiosa em relação à fissura, em relacionamento? Sei lá, eu não sei, você é casado hoje? Você tem um O caso relacionamento? dele. É, casado, tá? Você tem uma filha, né? Tem. Ela nasceu com E fissura? Só não, para. Não? Ah, tá. não. Sim, Em caso de relacionamento, pelo menos os relacionamentos que eu tive, nunca foi um empecilho, nunca foi tá. uma pauta, sempre Sim, foi como se fosse, eu não gosto de falar isso, mas como se eu fosse uma pessoa normal, sabe? sim, Tipo, nunca foi um assunto a ser tocado. tá, Depois, tem gente que fala, até as pessoas que veem meu vídeo, tem tá. gente que comenta, pergunta sobre o meu nariz, por que que é torto. Aí eu Ah. brinco lá, falo que eu luto boxe e tudo mais. Aí, tipo, às vezes a Ah, pessoa olha e fala para mim, nossa, eu nem tinha reparado nisso. Então tem gente que nem repara, tem sim. gente que não liga para isso. Então eu fui sempre essa pessoa de não ligar, e as pessoas que se relacionavam comigo também nunca tocavam no assunto depois de uma certa intimidade, falavam sobre a minha história e tudo mais, mas nunca foi um empecilho e nunca foi uma pauta na minha vida em falar sobre isso ou não falar sobre isso, não querer falar sobre isso. Ah, Quando tinha certo. brecha, eu falava, nunca tive problema de falar, e quando não tinha também, guardava. Você fez quantas cirurgias no total? Não sei dizer, mas acho que foi umas 6 ou 7, não lembro. Eu fiz a Eu. minha primeira cirurgia com um Ah, ano. Tanto que eu não tenho foto. Não tenho foto de ah, antes da cirurgia, com o lábio aberto e tudo mais. Não tenho foto. eu também Nenhuma. não. Minha mãe falou que não. A minha mãe falou que. A minha mãe, acho que ela teve a opção de tirar, mas ela falou que não queria ter foto para mim
quando criança, não ver aquela foto e não me sentir mal, alguma coisa do tipo, porque a cabeça de criança é mais confusa do que a cabeça de adulto, né? Cara, eu Sim. prefiro não tirar foto. Aí, tipo, eu só tenho foto depois das cirurgias, e minha primeira cirurgia foi com 1 ano. Você teve algum caso na família que ela relate que também nasceram, alguma pessoa nasceu com fissura? Ou você é o único, vamos dizer assim? Por parte, por parte de pai, eu tenho primos, tenho acho mais de um, uma prima e um primo. Agora não sei se tem outras pessoas mais distantes assim, mas que eu saiba até hoje, uma prima e um primo, com certeza eu sei que tem. Mas Nasceram com você isso, nunca, tudo mais. mas você nunca conviveu com eles, assim, você não chegou a ter esse contato com eles. Não, nunca convivi. São parentes distantes que Ah, eu já vi pessoalmente poucas vezes na minha adolescência, na minha juventude ali, mas nunca convivi. e você na escola, você era o único ou você teve contato hoje? Também, né? Tanto na escola como nos dias atuais. Você tem algum amigo fissurado ou uma conhecida fissurada? Você se relaciona com pessoas assim ou não? Ou, assim, eu tenho muita dificuldade de encontrar aqui em Salvador pessoas, né? São fissuradas e são pouquíssimas, praticamente. É difícil achar, difícil. Na minha escola eu era o único. Eu era o Ah, único, não tinha outro. Hoje eu conheço um ou outro da internet também. Na ah. internet eu vejo pessoas que são criadores de conteúdo que metem a cara também, assim como eu. Mas assim, no meu convívio mais próximo, ninguém, não conheço ninguém. Na minha cidade é difícil achar. E então Eu eu só, eu posso. só vejo só vejo bastante quando eu vou no dentista aqui. Aí no Ah, dentista, que é na associação, na Fissure, que eu faço tratamento lá, aí é uhum. só pra gente, né? Só para fissurados e outras pessoas que tenham algum outro tipo de coisa. Mas aí lá eu vejo bastante. Só que contato direto assim não tem. Você fez sua reabilitação toda na Fissure? É a Fissure, né? Que fala? É a Fissure. Eu nasci já praticamente já fui para lá. Uhum. Então é a vida toda passando lá. É em Sorocaba ou em São Paulo? É Sorocaba. Sorocaba mesmo. Ah, tá. Sempre foi. Então, eu vejo que esse processo foi até mais tranquilo para vocês do que para mim, por exemplo, que saía do interior da Bahia e ia para Bauru, interior de São Paulo. Então, para você, para sua família, já foi essa parte da distância não foi algo que atrapalhou até seus estudos, atrapalhou sua reabilitação, essas coisas, né? Não, sempre foi mais fácil, né? Por ser aqui, é perto de mim. Querendo É. ou não, sempre foi perto de mim, né? Sendo na minha cidade. E para ir para Bauru. Bauru também não é longe daqui. Ah, Questão sim. de 2 horinhas, 2, 3 no máximo, estou em Bauru. Então nunca foi um empecilho. Distância. Mas eu sempre fui para a Fissure e faço meu tratamento. Agora eu relaxei um pouco. Eu tenho que voltar a tratar meus dentes lá, que eu tô com algumas cáries aqui. Mas é por causa da minha cabeça mesmo. Ô, Eu tenho ô, tempo, mas eu não ah, vou. Tenho mas será? tempo, Ah, não pago e não vou. Mas será que não é pelo medo do que eu hoje, sinceramente, se você falar assim, Rita, você tem algum trauma? Eu tenho, de dentista. Eu vou, olha, eu tenho, minhas mãos começam a gelar, porque pensa numa coisa dolorosa para mim, é ir no dentista. Ave Maria. Não Eu sei para passei você, tanto né? por dentista, eu passei muito por dentista. Então, É, virou minha segunda casa o dentista. é. Sou tão acostumado em injeção, arrancar dente. Já fiz canal sem anestesia. Meu Quando Deus. eu era adolescente, quando eu era adolescente, fiz canal sem anestesia. Então, nunca foi um problema para mim o dentista. Eu só tô relaxado mesmo. Mas eu tenho que voltar a frequentar. E ainda nessa parte dos tratamentos, você fez fonoterapia? Você era relaxado ou você seguia mesmo? Você precisou fazer?
né? Para quem está ouvindo a gente, quem está vendo, quem vai ver esse podcast, para saber, para falar assim, nossa, olha, ele chegou, ele está assim agora, eu posso também ficar igual a ele, ou, né, parecido, ou ter um resultado semelhante. É para inspirar pessoas mesmo. E isso eu fiz pouco. Por quê? Porque minha mãe exercitava muito em casa. Então, Que o que a legal. gente fazia, o que eu fazia na fono, a minha mãe ficava praticamente o dia todo fazendo eu treinar em casa. Então, o médico falou, ele nunca vai conseguir tomar uma água no canudinho. Minha mãe Hum, ficava o dia inteiro treinando eu para tomar água no canudinho sem voltar pelo nariz, né? aham, E aí aham. ela conseguiu fazer que eu tomasse água pelo canudinho. Ele não vai conseguir assoviar. Minha mãe treinou a vida toda para mim aprender a assoviar, conseguir assoviar também. Coisa simples para Que pessoas legal. que não têm, para a gente era uma coisa que, tipo, nunca vai conseguir. E minha mãe sempre fazia, sempre foi assim, sempre foi bem determinada em fazer eu conseguir as coisas. A falar, tipo, eu não conseguia falar papai, aí Sim, ela começou a exercitar eu para falar papai também. Então, eu fiz fono por pouco tempo, e o que eu aprendi no fono, na fono, no caso, aham. a minha mãe treinava tanto em casa que chegou um dia, a fono falou, ele não precisa mais já. Tipo, ele tá aqui há 6 meses, o que ele já aprendeu nesses 6 meses, ele só vai aperfeiçoar. Então, não pratiquei mais o fono, só em casa, no caso. Olha só a importância, né, dessa questão familiar, dessa base, né? Não é só a gente ir para a sala de cirurgia, voltar, né, para nossa residência, nosso convívio e tá tudo certo, né? E tem que ter esse apoio, né? E eu vejo muito isso quando você traz esse relato da sua mãe, tipo, eles falaram que você não vai conseguir, ela ia lá de forma muito, né, persistente ali junto com você, e claro que você queria, né, porque também não basta só sua mãe querer, você também estava ali executando, e aí chegou nesse resultado, muito, muito bacana. E fala como foi que surgiu essa coisa da internet. Fala a sua história da internet aí, falando assim, você levantou um dia e falou assim, cara, agora eu vou fazer vídeo na internet ou foi alguma coisa, algo específico, só para quem está já admirando você de cara aqui, falar assim, cara, que incrível! Quero saber essa história. Na internet, eu tô na internet há muito tempo nas redes sociais, desde a época do MSN, Orkut. Aham, Eu sou um pouco velho já nessa área. Então, eu já sempre tirei fotos, eu nunca fui dessas pessoas que têm vergonha, então, por causa da autoestima e tudo mais. sim, Então, eu sempre tirei fotos, sempre tive rede social com bastante tá. pessoas. Então, eu comecei a gravar vídeo 2018 para 19, mais ou menos. Aham, Tava sem nada para fazer, TikTok tinha acabado de chegar. Aí eu comecei a gravar. Eu peguei o celular, olha, eu vou gravar uns vídeos dançando, que aham. eu sempre gostei de dançar também. Comecei a gravar, só que eu queria gravar todos os dias. Aí Olha. dançando não ia ter que gravar todos os dias, porque eu ia ter que fazer uma coreografia por dia. E não dá para decorar uma coreografia por dia. É verdade. Eu não conseguia decorar uma coreografia por dia. Aí eu comecei a fazer duetos, comecei a fazer dublagens e tudo mais, fazer umas palhaçadinhas. Aí eu me encaixei nesse nicho, porque eu sempre fui um palhaço também, o palhaço da Aham. turma, sempre fui o zoeira. Tanto que tinha até esses tempo atrás é que o canal foi apagado. Tinha vídeo meu de 12, 13 anos atrás, dançando o Michael Jackson, que um amigo meu postou. Eu devia ter baixado esse vídeo, porque eu não sabia que o canal ia ser excluído. Mas Ah. os vídeos a gente fazia direto. Então, há muito tempo a gente já fazia isso. Aí, com o TikTok, veio a facilidade, né? Vídeo curto e tudo mais. Aí eu comecei a gravar e não parei mais. E dessas coisas todas, o que que mais você se identifica assim? Você faz react, né? Você faz dança ainda, né? E você ainda faz alguma humor Ah, e eu faço, tal. de vez em quando
parafuso solta, aí eu faço alguma coisa. Mas ultimamente eu tô fazendo mais react mesmo. Não, eu tenho visto isso e, cara, não, hoje você me matou de rir com aquela saga da moça lá da alimentação enfim, né? Sim, É, não, é isso. Eu queria realmente trazer essa sua história para as pessoas verem que é possível, né? É possível estar na internet também e não falar sobre a fissura e falar de outras coisas, ser fissurado e falar de outras coisas também. Você, nessa questão, né, de comunidade, você buscou a fissura ou você sempre, tipo, tô reabilitado, vou seguir minha vida? Foi algo que eu percebo que foi algo que você não ficou muito preso, né? Você meio que, vou seguir minha vida hoje você não busca muito falar de fissura. Você falou que chegou a falar fez um vídeo ou dois no máximo, né? Falando, explicando algo, mas não se aprofundou. sim. Sim. Eu fiz um. Eu acho que foram dois, Tá? mas bem pouco. Eu falei bem pouco sobre isso. Até porque Hum. sempre foi assim comigo em questão na vida mesmo. As pessoas nunca tocavam no assunto, eu também não, e sempre foi assim. Na rede social, a mesma coisa. As pessoas tocaram no assunto, né, algumas vezes, aí eu Sim. falei, vou ter que falar. É. Aí eu falei, eu nasci com isso, não sei o quê, mostrei uma fotinha de uma criança com o lado aberto e tudo mais. Sim. Expliquei certinho. Só que vem chegando seguidores novos e perguntando a mesma coisa, né? É. Eu não tenho paciência para falar sempre a mesma coisa. Então, eu, simplesmente, esses comentários eu ignoro. Eu ignoro. Tá. Uma ou outra eu vou falar. Só Tá. que não vai ser sempre. O, Não vai ser sempre. o, Até porque o meu ah, conteúdo é mais de humor. isso. Então, é muito difícil de me ver falando sério nas minhas redes sociais. Eu acho Aham. que quase não vai ver. Você fala assim, houve necessidade de falar sobre isso, porque você, de alguma forma, assim, existem curiosidades normais, eu passo por isso, né? Pessoas me abordam e falam, o que que foi isso? Um acidente, caiu, tal, bateu a boca. Curiosidade normal, eu acho que, né, vale a gente explicar porque isso pode acontecer, aconteceu com a gente, mas pode acontecer com qualquer pessoa que vai ter um filho, né? Às vezes está até próximo da gente, enfim. E aí, você falou mais por questões de curiosidade ou de reações negativas em relação a isso? Tipo, querendo ir para aquela onda da gozação, daquela coisa, e aí foi necessário ter que vir a público e falar: olha, gente, é isso aqui, fissura lá palatina. Não, tem o pessoalzinho da zoeira, porque o meu público é um público totalmente da zoeira, então tem Tá? muita gente tóxica no meio, tem muita gente tóxica de por que o meu nariz é assim, por que eu tenho a cicatriz na boca e tudo Uhum. mais. Como são decorrentes essas perguntas, aí eu começo a zoar. Eu falo que eu caí de moto, que eu luto boxe, que eu faço capoeira, tomei um chute e tudo mais. Mas quem viu aquele vídeo meu sabe que não é, sabe que eu tenho. Tem gente que conhece outras pessoas que têm, que já sabe que é uma fissura, e esses próprios seguidores respondem para mim. Aí a pergunta fala, o que aconteceu com o nariz dele? Aí vem o seguidor e responde embaixo. Ele nasceu assim, assim, assim. Às vezes eu nem preciso responder, o próprio seguidor já me conhece, já Aham. ou conhece alguém que tem, vai lá e responde. Então, hoje em dia, com bastante seguidor, não preciso mais me importar com isso. As pessoas já respondem por mim. Então, eu acho que você vai ser a pessoa perfeita para eu te perguntar uma coisa. Teve um tempo atrás que aqui não tem resposta correta e eu não sou de ficar eu não sou politicamente correta, ficar cerceando o que você pensa. Mas, como fissurada, e você como fissurado, eu queria saber sua opinião, porque eu acho que você é bem esse perfil. Teve um tempo atrás um rapaz fissurado e que ele estava numa roda de amigos e das redes sociais e eles começaram a imitar a voz dele. Ele ainda tinha uma hipernasalidade muito muito grande na voz e tal.
E ele, tipo, cara, de boa. Ele ria com os caras, ele, sabe? Os caras faziam vídeo e tal. Eu queria saber sua opinião em relação a isso. E depois desse acontecimento, eu vi uma onda na internet das pessoas colocando o dedo na cara dele. Não, não pode, porque a gente sofre e tal. E aí, a pergunta que eu quero fazer para você aqui agora. O que que você acha sobre isso, assim? Eu acho que. Eu não vou falar, não. Eu quero saber sua opinião, depois eu concluo, vou dizer a minha. O que que você acha desse comportamento dele, por exemplo? É muito complexo, muito complexo. Por quê? Às vezes eu sou meio que neutro, porque Sim, eu, eu vejo comentários tentando me zoar, tá, às vezes eu fico um pouco bravo, não tá. por mim, eu fico bravo porque aquela pessoa vai comentar numa rede social de outra pessoa que talvez não tenha a mesma cabeça que eu. Hum, Eu fico um pouco bravo, não sei se é bravo, não sei qual o sentimento, mas eu me incomodo um pouco, porque eu sei que nem todo mundo tem o mesmo pensamento que eu, nem todo mundo tem a mesma autoestima, nem todo mundo tem a mesma aceitação, no caso. No caso dele, ele é bem aceito, ele se aceita assim. Então ele entrou na onda, entrou na zoeira. É igual no meu caso na época de escola. Eu entrei na onda, me zoava, eu zoava igual e por ali isso. ficava. Agora tem pessoas que elas têm a autoestima baixa, tem pessoas que já se sentem, têm o complexo, né? É, Olha no espelho, não gosta do que vê, sabe que a fala é diferente. é, A questão é trabalhar a cabeça, né? É trabalhar e fingir, pelo menos tentar fingir que não se importa. Porque todo mundo sabe que o apelido só pega se você se importar. Se você fingir que não se importa, o apelido não vai pegar. Entra na onda, brinca junto, que vai ficar sem graça. O pessoal vai falar: eu vou parar de brincar com ele. Ele tá entrando na minha onda, por que que eu vou zoar se ele tá gostando da zoeira? é, Entendeu? o que eu fiquei assim, né, mais chocada foi os próprios fissurados acusando ele dele aceitar aquela brincadeira naquela hora, né, de falar, não, você não pode permitir, você não pode deixar que isso aconteça. Mas é como você acabou de falar, cada um tem uma visão, né, da sua própria construção aí de vida, né, do seu processo. E aí, cada um tem a sua história, cada um tem a sua percepção de si mesmo. Então, pelo menos, parecia que ele estava resolvido, assim. Não parecia que era uma coisa que agredia ele de alguma forma. Então, aí por isso que me veio isso aqui, né? Eu lembrei disso, você falando assim, cara, quando as pessoas perguntam, eu falo, foi, sei lá, lutando boxe, capoeira. Eu falei, olha aí, que forma diferente de encarar a fissura, sabe? Eu nunca vi nada parecido, por exemplo, E próximo de mim, tá? muita gente acredita ainda. Tem gente que acredita, Ah, porque a gente vê, né, lutador que tem o braço quebrado, que tem a orelha de isso, jiu-jitsu inchada, né? Então, as pessoas acabam acreditando nisso. Só que a questão é essa, a questão é você não dar palco, é só não dar palco. Eu é, sei que o psicológico de cada um é diferente, mas aí claro, é trabalhar na cabeça de cada um. Os pais trabalhar na cabeça do adolescente que está na casa deles. O adulto tem que ter maturidade suficiente para entender que a piada só vai pegar se ele se importar. Então a pessoa tem que ter maturidade para isso também. Você verdade. tem 30 anos, você tem 30 anos nas costas, vai ficar fazendo birrinha porque estão zoando você? Zoa também, xinga. Ah, você não quer aceitar? Xinga a mãe do cara. Mas não deixa quieto, né? Pronto. Ou seguimos. Gente, vocês não têm noção como foi para fazer esse podcast aqui. A gente ficou quase uma hora para tentar reconectar, enfim. E graças a Deus a gente já está aí nesses minutos para finalizar. E com muita alegria, né? Ter o Val aqui trazendo essa experiência dele, trazendo essa história dele, essa história diferente, como eu falei, de tudo que a gente já viu anteriormente aqui no podcast. E eu queria saber, Val, em relação a. Você falou que tem uma filha, e como foi para sua filha? Eu tenho uma filha de 4 anos,
ela ainda não percebe as minhas cicatrizes, ela não consegue ainda notar essa diferença em mim, né? Eu sei que vai chegar essa hora, e para você chegou essa hora, e como foi isso assim? Você sentou com ela, explicou, ela entendeu, hoje ela entende, ela sabe que é uma pessoa que nasce com fissura, ou ela também não percebeu e está tudo certo e não tocaram nesse assunto. Ainda não, ainda não teve esse assunto, não. Não sei se é porque não percebeu ou se é Tá? uma coisa comum para ela. Tipo, Sim, ela me vê assim desde quando ela nasceu, então acho que para ela eu sou uma pessoa que é praticamente normal, poderia se sim. falar. É, Então ela nunca me perguntou isso. Eu acho que vai chegar, né? Tipo, a hora de tipo, sim, perguntar, ou se não perguntar, eu vou falar. tá, Mas eu acho que é bom ela saber, para caso ela conviva com outras pessoas, porque sim. está cada vez mais comum, né? Principalmente É, na internet, está cada vez mais comum pessoas como a gente se expondo. Tem gente que se esconde, tem gente que ainda é um pouco, como que se diz, um pouco mais retraída, mas tem muita gente se expondo já. Eu já, conheço bastante gente na internet que tem a fissura, que tem o lado palatino e já está se mostrando, tá, mesmo com o problema da fala, a pessoa tá sim, ali, tá fazendo graça, tá fazendo alguma coisa, tá é, falando sério também. sim. O episódio antes do seu, de gravar o seu, o rapaz ainda estava em reabilitação. E ele realmente teve coragem, ele falou com muita segurança, mostrou aí a história de vida. Então é isso que você está falando, as pessoas estão realmente aparecendo, falando mais. Isso é bom, porque a gente deixa aí, né? A gente planta para quem a nossa geração, né? A geração que vem depois da gente colher esses frutos. Né? Porque na minha época, por exemplo, não se tinha tanta informação como tem hoje. Acredito que na sua também, né? Então, Ah, hoje está muito sim, mais. sim. Hoje tem muito mais informação. E é muito mais. E aceitação também. Eu acho que tem. A zoeira sempre vai ter, né? Mas a aceitação também, por causa das redes sociais. Então é Sim, muito mais fácil da gente saber que existem pessoas diferentes da gente por causa da rede social. Antes não, antes era a gente, pessoas do nosso bairro, da nossa escola, só isso. Agora com rede social a gente sabe que existem pessoas como a gente, por exemplo, no Japão, na África, existem fissurados no mundo inteiro, né? de verdade. E as redes sociais trouxe essa coisa um lado negativo, né, que é essa zoeira e às vezes até passa um pouquinho, né, do controle, mas trouxe esse benefício que para mim, você falando isso, para mim foi uma coisa muito positiva, encontrar pessoas fissuradas. Eu tenho hoje referência. Quando eu olho você hoje com esse número de seguidores, sendo extremamente criativo, é, tendo seguidores mesmo, você vê os seus seguidores ali explicando para os outros que estão chegando não, isso aí, ele nasceu assim e tal. Isso é muito bacana. Então, eu consigo ver em você, me enxergar em você e vice-versa, e em outras pessoas também, né? Então, trouxe essa coisa boa. Então, no caso disso de explicar para as pessoas, uma hora ou outra eu vou estar explicando para quê? Uhum. Para acontecer sempre isso, esse efeito bola de neve. Uma pessoa está sabendo, a outra vem e comenta, ela já vai ser respondida pelos próprios seguidores. Então aí passa a ter esse conhecimento, vai ver outra pessoa que tenha fissura e não vai fazer a mesma pergunta, porque às vezes essa pergunta vai incomodar essa pessoa, Uhum. porque a mim não incomoda perguntar por que o meu nariz é torto, mas para outra pessoa pode ser que incomode. Às vezes a Sim, pessoa está querendo se expor na internet e começa a ter essa enxurrada de pergunta, ela sai, ela para. é, é verdade, é verdade. Então esse é o problema. A gente tem que saber também é que as pessoas não têm Hum. filtro na internet, infelizmente, né? A internet é terra sem lei. É como se fosse cachorro preso para dentro do portão. Tá, Late, late e não tem freio, né? é verdade. Sem filtro nenhum. Eu vejo aí que tem muitas pessoas da fissura mesmo
que elas estão ainda na bolha, né? Eu ainda estou na minha bolha, eu ainda não expandi como você, né? Tomou essa proporção. Então, eu sei que vai chegar uma hora que vai acontecer isso, né? Então, a gente precisa estar realmente respaldado nessa questão da autoestima, se blindar bastante em relação a isso, para não acontecer essas coisas de desistir de um sonho, porque isso aqui para mim é um sonho, né? Tá falando, esse podcast aqui para mim é um sonho, então, é isso. Geralmente, eu fecho o podcast com um ponto a ponto, porque é como quando nas entrevistas, assim, um bate-bola e tal. Então, eu selecionei esse nome porque ponto, porque a gente leva ponto para fazer as nossas cirurgias. Então, nada como ponto para a gente fechar. Se você puder falar em uma palavra ou uma frase, tá tudo ok. É só o ponto a ponto mesmo. Ponto a ponto número um, tá? Minha filha tá me chamando aqui, não foi. Ela dormiu, acho que estou falando alto. É, ponto a ponto número um. O que resuma para mim. Para mim ficou muito claro, mas só para a gente fechar. O que que a fissura significa para você? Para mim, significa uma simples condição que não me impede de fazer nada. Não me torna diferente de ninguém. Perfeito. A questão é você saber utilizar da sua autoestima para isso passar despercebido. Boa resposta. Completa, né? Não conseguiu falar em uma palavra, mas fechou com chave de ouro. A E palavra é difícil. E em relação a se você pudesse escolher, vamos lá, se a gente tivesse esse poder de escolher, você nasceria com fissura lá palatina? Ah, hoje, podendo escolher, não. Por quê? Sim. Por quê? Não por mim. Não por mim. Tá? Pelo que a minha mãe passou comigo. Opa. Noites em claro, chorava, tudo mais, porque achava que eu não ia conseguir fazer as coisas. Mas não por mim. Por mim, tanto faz. Por mim, sim ou não, mas pela minha mãe. Pela minha mãe, pelo que ela sofreu com isso. Sofreu no caso Ah, de não saber como lidar. Ainda bem que ela teve respaldo aqui, tem a professora e tudo mais, sim, mas de início, querendo ou não, é um choque, né? Querendo ou não, entendi. a mãe sempre vai sofrer mais do que a criança. Eu não lembro das minhas cirurgias. A cirurgia que eu lembro é um enxerto que eu fiz com 12 anos, se eu não me engano, e a rinoceptoplastia, que é para corrigir o desvio de septo. Sim, De resto, eu não lembro. Eu não lembro da dor, não lembro de ficar no hospital. Então, quem lembra é minha mãe. Então, por ela, eu preferia não ter nascido assim. Por mim, tanto faz. muito, muito. É isso, muito diferente. Você é diferente em tudo, mas vamos lá. É, isso vai ser muito bom, sabe, Val? Porque eu sei que tem fissurados que me acompanham e tem mães também de bebês, de crianças, de adolescentes. E quando você traz essa perspectiva do lado materno, assim, e você sendo homem, e você sendo sensível a tudo, a essa visão, eu tenho certeza que vai impactar essas mães, esses familiares aí que acompanham essa nossa trajetória. Quando a gente bateu um papo antes do podcast, eu falei assim, Val, vamos fazer uma brincadeira. Será que você vai reagir a algum conteúdo meu? Então, assim, fique à vontade, tá? Eu sei que você é da zoeira. É, pode, sei lá, fique à vontade de pegar esse podcast ou qualquer um vídeo lá das minhas redes sociais para você fazer o que você faz com maestria, né? Ou o que você realmente aí que eu estou acompanhando recentemente o seu trabalho e já de cara já tem uma fã aqui, né? Continue, não parem, estamos aqui para te acompanhar
para te indicar. Quem não conhecer agora vai conhecer, os meus seguidores que não te conhecerem vão conhecer você. Como é que faz para te achar? Deixa suas redes sociais para a gente aqui. Como é que as pessoas te acham? A minha internet ou é a sua? Será que é a minha? Eu acho que é a Voltou. minha. Você ouviu o que eu falei? Até a parte de Hã? minhas redes sociais. Isso. Deixa suas redes sociais aqui para o pessoal a minha audiência que não te conhece, passar a te conhecer, Em qualquer rede social, escrever Val Machado com dois A e dois L's. Dois tá? A's e dois L's. Aham. Val Machado. Vai achar. É YouTube, TikTok, Hawaii. Se Kawaii. colocar no Google, acha. Pronto. O homem tá estourado, como fala aqui, né? O homem tá estourado, tá em tudo quanto é lugar, rede social. Não coloca no Google, não, porque no Google vai aparecer um fotolog que eu tinha há 10 Hum. anos atrás. Tem um lá que não precisa ver, não. Não é nada sexual, mas é umas fotos da adolescência. Ah, tá certo, então. Quer deixar uma mensagem? Eu acho que é importante, eu acho que você, por ser uma referência realmente, né? Uma pergunta que eu preciso fazer. No seu nicho, no que você faz hoje, existe algum fissurado que faz o que você faz? Ou você é o único, pelo menos aqui no Brasil, que faz esse tipo de trabalho que você faz nas redes sociais? Você conhece algum? No meu, no meu nicho humor, não. Não, difícil. Difícil achar. Eu não conheço. Assim, Parabéns, no cara. quesito react, Tá? dublagem, tudo mais, não tem. Tem fissurados nas redes sociais, mas não no meu nicho. É isso. Parabéns. Então é isso, Val. Obrigada mais uma vez. Eu sei o quanto foi difícil para a gente, né? Você desse do seu lado aí, eu daqui, a minha filha já está me chamando. Eu já desligar aqui, já vou ver, já vou acudi-la ali. E obrigada mais uma vez. Eu sei que você tem seus afazeres. Eu sou pequenininha ainda na internet, comecei esse ano, não tenho nem 6 meses que eu comecei realmente a falar, contar minha história, e você ter aceito de cara, assim, pô, claro, vou lá e tal. Obrigada pela sua humildade, né? Isso faz muita diferença, e além das suas qualidades, claro. Então, mais uma vez, obrigada por você me dar esse espaçozinho aí de conhecer a sua história. Foi incrível, realmente. Eu e muita gente que está assistindo aqui, terminando de assistir esse podcast, vai falar: Uau, eu não tinha enxergado muita coisa por esse ângulo que o Val trouxe aqui. Então, deixa uma mensagem para quem está hoje se reabilitando, está lá cansado, achando que ai, é muito difícil, tá dando tudo errado, não sei o quê. Deixa uma mensagem para essas pessoas hoje que estão ainda nessa caminhada e até pensando em parar e desistir, da reabilitação, por exemplo. Queria agradecer o seu convite, porque é muito importante, né? E eu não costumo falar sobre fissura nas minhas redes sociais, Tá? mas eu não ligo de me vincular a isso. Tá. Tanto que a Raíssa me convidou para o desfile, eu ia no desfile dela lá, tudo mais, não deu para ir por alguns problemas que eu tive aqui, mas sempre que quiserem me vincular a isso, eu vou estar sempre disposto a falar sobre o assunto, não tem problema nenhum. Perfeito. E para as pessoas, a mensagem que eu tenho é que passa rápido. Cirurgia vai passar rápido, a recuperação é rápida, é tudo questão de paciência. O meu Sim. enxerto, eu fiquei, era para mim ter ficado, né, no caso, mas eu era hiperativo, era Ah, para mim ter ficado mais de um mês sem andar, para ficar só na cadeira de roda e tudo mais. ah. Na primeira, no terceiro dia eu já estava andando, já estava. Mas a minha mãe quase teve um infarto, mas tem que tomar cuidado com as crianças também, né? Tem que É, segurar as crianças. Mas passa rápido demais. Ainda mais se você que é adolescente, você. Tem gente que eu conheço, gente. Conheço não.
eu via, né? Eu via gente que com 40, 45 anos ainda tinha o lábio aberto. As pessoas Nossa, ainda estavam nesse processo lá em Bauru. Eu acho que até hoje tem bastante, né? Tem bastante. Então, passa da minha rápido. A idade, cirurgia, da minha idade, 40 sim, anos. sim. Lá em Bauru eu via bastante, eu via bastante. Como eu frequentava muito lá, tinha gente adulta lá com o lábio aberto. As pessoas muito do interior, sabe? Tipo, muito Eu mesmo. sei. Pessoas que têm sem contato nenhum, sem conhecimento nenhum. Mas eu vi, eu cheguei a ver bastante gente assim. Mas o que eu tenho para falar, que eu já falei Tá. aqui, cirurgia, ela é complicada para quem está de fora. A sua mãe vai estar chorando quando você estiver na maca lá, apagado por causa da anestesia. Você não vai nem ver a cirurgia. É verdade. Só vai acordar com a boca costurada, ou vai acordar com, sei lá, um siso a menos. Mas é uma coisa que passa rápido e o processo é necessário, né? Vai ajudar muito na sua aceitação também. Verdade. Obrigada mais uma vez. Eu tinha um. Ah, sim, eu tenho um negócio para falar que a gente tem em comum. Eu acho que você era uma criança igual. Eu acho. Eu não sei sua idade, mas eu acho que você era uma criança igual a mim, porque nós temos algo em comum. Temos uma coisinha. Você descobriu tem pouco tempo ou faz tempo aí que você descobriu esse transtorno de hiperatividade? O Não, TDAH. com no caso, nem tinha esse nome, né? Na época que a psicóloga falou para minha mãe, nem tinha esse nome. A médica só falou que eu tinha déficit de atenção. Aí a outra falou Hiperatividade. que eu tinha, aí a outra falou que eu tinha hiperatividade. Ah, Hoje, há pouco tempo, eu fui descobrir o que era isso, mas nem sabia e nem foi tratado também. Até hoje não é tratado, tem que tratar, mas como a gente costuma procrastinar, como é que a gente tratar, né? vai Não dá para tratar procrastinar hoje. até o tratamento, Val? O que é isso, Então, rapaz? eu estou procrastinando o tratamento. Então, é um ciclo infinito que nunca vai acabar. E eu cheguei até você através do seu vídeo do TDAH, viu? Você com um livro na mão. Aquele vídeo Eu lá ri foi longe, demais de né? você. Esse Muito vídeo foi bem bacana. longe. É isso. Obrigada mais uma vez. E estamos à disposição. E faz o vídeo lá, hein, da reação lá, hein? É, eu que Vou ficar agradeço. com o coração ali apreensivo. Meu Deus, o que é que ele vai falar? O que é que ele vai reagir de mim? Mas valeu, Val. Muito obrigada mais uma Vou vez. fazer sim. Oi? Obrigado, eu. Valeu, Vou fazer valeu. o vídeo, sim. Eu que agradeço. Tchau, até mais, hein? Até mais, até mais. Tchau, tchau. Tchau.